Olha só, os diretores da Anvisa decidiram por unanimidade manter proibida a comercialização aqui no Brasil dos chamados cigarros eletrônicos, também conhecidos como vapes. E olha só, para entender essa decisão, nós vamos conversar agora com mais detalhes com a pneumologista Fernanda Miranda, que já está com a gente ao vivo aqui no nosso estúdio. Doutora, está tudo bem com a senhora? Tudo bem. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. A Anvisa tomou a decisão certa? Tomou, mais uma vez tomou a decisão certa. Desde 2009, a comercialização desses dispositivos eletrônicos para fumar é proibida no Brasil e continua, mantém-se, né, essa proibição. Isso é muito acertado. Se a gente for reparar, países como Bélgica, Reino Unido, cuja a comercialização e produção hoje não é proibida, eles estão revendo a sua decisão. Né? Então, na verdade, o pessoal está tomando o caminho contrário, né? Quem está liberado está querendo proibir. Doutor, é muito perigoso o cigarro eletrônico? Sim, as pesquisas têm mostrado, a cada dia que passa, novas pesquisas surgem mostrando os malefícios do cigarro eletrônico. E a gente está vendo também, muito preocupante nos nossos consultórios, como tem se iniciado, sempre foi, né, o cigarro, mas assim, o jovem, ele foi capturado. Começando mais cedo? Sim, eles estão começando muito jovens, né? Em que idade? Assim, 13, 14, 15 anos, né? E se você fizer, é uma conta assim um pouquinho mais complicada da gente fazer aqui agora, mas a quantidade de nicotina que tem nesses dispositivos, se a gente faz a conta para converter, vamos dizer assim, em cigarro comum, cigarro de combustão do tabaco, esses jovens, eles estão fumando aí o equivalente a 2 maços por dia. E o cigarro convencional não é assim. Você pode reparar que o fumante, ele começava a fumar o cigarro pouco. Ele vai aumentando ali gradativamente, né? O cigarro eletrônico não, né? Ele tem sabor, ele tem aroma, ele não dá nenhum, né, aquele gosto ruim que era o outro, e aí eles estão usando muito. Agora, doutora, a senhora falou um negócio aí muito interessante, né? E perigoso, né? Que é o fato de já começar a fumar e a quantidade, quando a gente compara com o cigarro, é muito grande, né? Porque muitas vezes a pessoa começa a fumar, para chegar a 2 carteiras é muito tempo depois, quando está viciado bastante, né? Exatamente. Agora, o cigarro eletrônico já no início. Exatamente, é o que a gente tem observado. O que a gente tem observado é que eles já estão usando o que a gente chama de carga tabágica. Eles estão usando uma dose de nicotina já muito alta. A nicotina, ela tem um poder de causar adição, vício, muito poderoso. E ela só fica atrás ali da heroína, para você ter uma ideia, né? E do crack. Então, a tendência de se tornar dependente químico da nicotina aumenta em muito por causa dessa dose. Doutora, vamos falar dos problemas, né? O que o cigarro eletrônico provoca de malefício para a saúde? Bem, eu costumo dizer que o primeiro malefício para a vida do ser humano é ele se tornar dependente de alguma coisa, né? Sim. Assim, não é só a dependência química, é a dependência psicológica. Deve ser tão ruim, né? Você tá ali algemado a alguma coisa. Eu tenho um colega que já me contou que o paciente falou: doutora, eu tô doida para sair desse consultório porque eu tenho que evaporar. Sabe? Então, isso aí eu acho que é o grande malefício. A doença EVALI, ela chama-se EVALI, é uma sigla americana, ficou um pouquinho fora, vamos dizer assim, do nosso conhecimento, porque logo que ela começou a surgir veio a pandemia. E aí só se falava em pandemia, mas é uma injúria pulmonar aguda, gravíssima, que leva o indivíduo muitas das vezes à UTI, à intubação e pode levar à morte. Ela é diretamente relacionada ao uso do cigarro eletrônico. E a gente já tem visto também que pacientes vão desenvolver enfisema pulmonar, bronquite crônica, piorar a asma e câncer, né? Pois é, se a carga é maior do cigarro, até que idade, por exemplo, que a gente vê a enfisema pulmonar daquele cigarro já depois dos 50, às vezes, muitas vezes, até depois. No cigarro eletrônico é mais cedo? Essa sua colocação é fundamental. A ciência ainda está querendo responder essa pergunta. Sim. De forma, mas se você for olhar pela lógica, é exatamente o que você falou. A gente vem com uma carga tabágica do cigarro convencional, né, que o indivíduo tem o enfisema pulmonar ali após 40 anos, até mais, 50, 60 anos. Mas se ele está usando tão precocemente, numa carga tão alta, a tendência, né, o que a gente tem, a ciência tem
quase que mostrado isso, que esse jovem, que a gente vai começar a ver enfisema pulmonar com 30 anos de idade. Agora, só proibir, doutor, a gente sabe que não resolve, né? A gente percebe que ainda as pessoas trazem de fora, fazem o contrabando, né? O que deveria ser feito? Fiscalização. Né, realmente, você tem toda a razão, assim, a Anvisa proíbe a comercialização, claro. A produção e a comercialização, isso é fundamental. Mas há que se conscientizar a população e exercer um poder de fiscalização muito mais enfático, né, na proibição, tornar isso realmente proibido. A pneumonia fúngica, que é aquela provocada por fungo, é isso? Estou certo? Tá certo. O cigarro também provoca isso? O cigarro é assim, se a pneumonia é fúngica, é um fungo que está ali. Sim. Né? Mas, obviamente, o indivíduo que tem o hábito de fumar, ele tem a sua estrutura pulmonar, a anatomia do seu pulmão, os mecanismos de defesa, né? Por que a gente toda hora não pega uma pneumonia toda hora, se você pensar? Porque, né, o nosso pulmão está em contato 24 horas por dia com o ar ambiente, né? A gente respira e esse ar vai lá para o pulmão. E por que tudo que eu inalo não vira doença? Porque existe um mecanismo de defesa do nosso organismo. A partir do momento em que você tem o hábito de fumar, por exemplo, esse mecanismo de defesa está prejudicado. Da mesma forma, a pessoa que tem um mau hábito alimentar, uma orofaringe com dentes em péssimo estado de conservação, o etilista, né, a gente sabe que são pessoas que têm uma defesa do organismo diminuída. Cigarro é pior porque mexe com a estrutura do pulmão, né, ainda por cima. Ou seja, né, doutora, nós estamos com uma situação pior do que o cigarro tradicional. Infelizmente, dados dão conta que hoje são cerca de 2 milhões de usuários dos dispositivos eletrônicos para fumar ou cigarros aquecidos, é a mesma coisa, mas a gente sabe que esse número é subestimado, né? As pessoas também nas pesquisas não falam que fazem uso. Pois é, eu estava até conversando antes da entrevista a senhora com o nosso cinegrafista aqui do estúdio. Ele chamou a atenção pelo volume da fumaça em cada tragada, em cada, como é que eles falam? Aquilo, vaporização? Vaporada, né, que eles falam. Volume muito grande de fumaça, né? É só evaporar, mas é fumar mesmo, né? Fumar mesmo. Estão fumando. O volume de fumaça é muito maior, né? Isso aí até os dispositivos eles vão se modernizando. Hoje se usa muito o que se chama de pod, que é um descartável, né, que tem várias concentrações de nicotina. Eles têm propelentes ali dentro, a vitamina E que é usada nesses dispositivos, não é porque é uma vitamina que vai ser bom se inalada. A gente sabe que a vitamina E tem seu benefício ingerida. Inalada indo para o pulmão, a gente ainda está estudando os malefícios. Então, não é só a nicotina, são várias substâncias sendo inaladas. E essa produção do vapor em si, eles fazem mais para bonito, né? Mas, na verdade, o que importa é a concentração de nicotina que está sendo inalada. Doutora Fernanda Miranda, obrigado pela entrevista. Volte mais vezes. Eu que agradeço. E, por favor, não fumem.